Neste vídeo, continuarei com a missão que Deus me confiou: colaborar para o aperfeiçoamento do estudo bíblico. Para você que está acessando o canal pela primeira vez, bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Sou Inácio da Silva e neste vídeo eu falarei sobre Daniel e o rei Ciro não foram aliados. Para ficar claro, se Daniel é o falso profeta, nós precisamos entender se Daniel e o rei Ciro são aliados ou não. E nós sabemos que Daniel não é aliado do rei Ciro. Rei Ciro é ungido de Deus para defender o povo cristão. E Daniel é aliado dos reis babilônios e defende o interesse babilônio. Portanto, não sendo aliado de Ciro, Daniel não é um profeta de Deus. Ele é um falso profeta a serviço da Babilônia. E isso fica muito claro no sonho de Daniel, que está no capítulo 10, versículo 20, 21 e 22, que está escrito assim: Sabes bem, prosseguiu ele, por que vim a ti? Vou voltar agora para lutar contra o chefe da Pérsia. E no momento que eu partir, virá o chefe de Javã. Mas antes, far-te-ei conhecer o que está escrito no livro da verdade. Contra esse adversário não há ninguém que me defenda, a não ser Miguel, vosso chefe. Aqui, Daniel está sendo alertado através de sonho. Ele não derrotará o rei da Pérsia. Ninguém vai defender ele, a não ser Miguel, vosso chefe. Existe na Babilônia o rei, alguém abaixo do rei de nome Miguel, e depois Daniel. Ele é o terceiro na hierarquia babilônia, que a Pérsia não serão capazes de derrotar. Ninguém vai defender eles contra a Pérsia. E nós sabemos que Ciro é o rei da Pérsia. E Ciro, como o rei da Pérsia, é o que derrotou a Babilônia. Então esse ponto é crucial para nós entendermos se Daniel é ou não o falso profeta. No capítulo número 1 de Daniel, no versículo 21, fala assim: Assim viveu Daniel até o primeiro ano de Ciro. Então nós precisamos entender, Daniel não reinou junto com o rei Ciro. Portanto, não era um aliado cristão. Não era um aliado do rei ungido por Deus. No capítulo 6, versículo 29, existe um equívoco no que está escrito. Porque ali está escrito assim: Foi assim que Daniel prosperou durante o reinado de Dário e durante o de Ciro, o persa. Aqui existe um equívoco muito grande, que dá a impressão que Daniel reinou junto a Ciro. Mas como vimos no capítulo 1, Daniel não reinou junto a Ciro. Ele apenas reinou na Babilônia até que Ciro assumiu, até que Ciro derrotou a Babilônia, até o primeiro ano de Ciro, para não ficar claro que durante o reinado de Ciro ele não estava presente. E no capítulo 13, no versículo 65, existe um ponto que induz o leitor a um equívoco. Aqui está escrito assim: Tendo-se reunido o rei Astiages a seus antepassados, Ciro o persa subiu ao trono. Daniel era convívio do rei e o mais honrado de todos os teus íntimos. Isso está na sequência, só que a segunda parte da leitura já está no capítulo 14. E Daniel e Ciro não estavam juntos. Rei Astiages, ele morreu como rei da Pérsia. Então Daniel assumiu na Pérsia, não na Babilônia. Ele assumiu o trono persa, não o trono babilônio. Isso deve de ficar muito claro. E isso pertence ao capítulo 13, não ao capítulo 14, aonde diz que ele era conviva, o mais honrado junto ao rei. Agora veja no versículo 2 do capítulo 14 como o equívoco é formado.
Ora, os habitantes da Babilônia tinham um ídolo chamado Bel. E aí segue-se a explicação. Eu não preciso nem continuar com a leitura. Aqui está falando do povo babilônio. Segundo a explicação, dá a impressão que Ciro era o rei da Babilônia, assumiu o trono babilônio. Aqui na leitura que está escrito, eu não estou dizendo que a Bíblia está equivocada. A Bíblia foi traduzida exatamente como está no original. E o erro vem de lá. Não é quem traduziu a Bíblia, Ave Maria. O erro vem de aquilo que Daniel escreveu. Aquilo que quem escreveu por Daniel talvez queria que o povo acreditasse que Ciro e Daniel estavam juntos. E não estavam. Aqui está falando da Babilônia. Daniel reinou na Babilônia. Ciro não reinou na Babilônia. Ciro reinou como rei da Pérsia. E foi ungido de Deus para derrotar a Babilônia. E isso é exatamente o que aconteceu. Nós devemos ter plena convicção. Não existe uma crítica ao que está escrito. Não existe nenhum objetivo de dizer que a Bíblia está errada. Pelo contrário, a minha colaboração é para o aperfeiçoamento de entender o que está na Bíblia. Aonde está o equívoco? E nós percebemos que Daniel não pode ser adorado, idolatrado como um profeta verdadeiro, um profeta cristão, quando na verdade seus grandes objetivos eram sua ambição junto aos reis babilônios. Até na escrita, quando escrevia sobre o seu Deus. Quando falava do seu Deus, ele estava falando do Deus Baltazar, que era o Deus que ele representava, esse Deus, usando o seu próprio nome daquela estátua. E quando ele falava do seu povo, ele se dirigia ao povo cristão, quando o sonho mostrava que o seu povo estava fazendo errado. Mas quando ele estava sonhando que ele fazia errado, ele estava errado, ele direcionava tudo ao contrário do que deveria ser feito. E justamente como uma pessoa falsa faz, escondendo suas verdadeiras intenções. No capítulo 12, versículo 7 do livro de Daniel, fala claramente que nesse tempo em que nós vivemos agora, 2500 anos após Daniel ter nascido, é que seria desvendado, desmascarado, podemos usar essa palavra. Ele seria apresentado realmente como ele é. Em que diz assim, um tempo, tempos e mais metade de um tempo. Eu tenho um vídeo gravado explicando exatamente o que é o tempo de Deus. E nesse vídeo, de forma detalhada, está explicando que exatamente na época em que vivemos agora, é que Deus anunciou que Daniel seria entendido, nós compreenderíamos que Daniel não é um profeta cristão. Daniel é um falso profeta a serviço dos reis babilônicos.